Olá, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que nem todos que são chamados para o altar é escolhido? Veja o que diz a Bíblia a respeito disso. Jesus disse aqui no livro de João, capítulo 3, através de Nicodemos, diz assim, no capítulo 3 de João: Rabi, bem sabemos que tu és mestre e vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver dentro de ti. Então, em primeiro lugar, uma pessoa fazer a obra de Deus, principalmente com o pastor, tá? Ela tem que ter o chamado de Deus, tá? Para que as pessoas possam ver o poder de Deus na vida daquele que foi chamado por Deus. Por isso que Nicodemos, ele era até incrédulo, ele era descrente, mas ele disse aqui: Senhor Jesus, operador de milagre, mostrou a sua condição espiritual. A Bíblia também diz aqui em João capítulo 3, que aquele que não é João, é Mateus capítulo 10, diz assim: Eis que eu te envio como ovelha no meio dos lobos, portanto seja prudente como a serpente e simples como a pomba. É outra mensagem que Deus envia para aqueles que são escolhidos para fazer a obra de Deus. A pessoa tem que saber que quando ela vai para a obra de Deus, ela vai lutar contra o diabo. E é por isso também que aqui em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele diz: Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir o dia do mal. E havendo feito tudo, aí sim você fica firme e pronto para lutar contra o diabo. Porque aqui diz que a nossa luta é contra o diabo. E é necessário, é obrigatório ter a armadura de Deus para fazer esse trabalho de libertação. Que você não está lutando com os humanos, você está lutando contra as forças espirituais que Paulo fala aqui no livro de Efésios 6, tá? São forças que tu não vê, entendeu? Mas vai te atacar. Por isso que ele está dizendo aqui que eis que eu te envio, Jesus dizendo, eis que eu te envio no meio dos lobos. Os lobos é o diabo. Pessoas usadas pelo diabo. Então você tem que estar preparado. Se você quer fazer a obra como pastor, entendeu? Você já tem que saber disso. Que você vai ter que lutar contra o diabo. Mas para te lutar contra o diabo, tu tem que se armar. É como a polícia de choque. Quando ela vai subir na favela, eles não sobem de peito aberto, eles sobem de capacete e de colete à prova de bala. Então a nossa armadura é espiritual. Primeiro você tem que nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não vai poder combater as forças espiritual
que aquilo que tu não vê. Entendeu? Então você, quando for fazer a obra de Deus, você tem que estar preparado. Tá entendendo? A não ser que você ficar só cantando dentro da igreja. Mas mesmo assim também corre o risco do mal te atacar. Mas é mais difícil. O que mais o diabo ataca é quando a pessoa está fazendo um trabalho de libertação. Esse pastor que morreu, com todo respeito aos familiares, que devem estar sofrendo uma dor horrível por dentro, eu tenho certeza que ele não foi chamado, porque quando a pessoa é chamada, ela se arma, tá entendendo? Contra a armadura. Você pode ver que quando eu abri aqui essa inauguração aqui da nossa igreja, eu tive um ataque satânico aqui, horrível, tá? O pastor da IUD mandou 10 obreiros e 3 pastores ficar em frente da igreja e arrancar a placa da igreja e iam na casa das pessoas para dizer que quem era eu para ser pastor, que ninguém me levantou de pastor. Ali eu já sabia dos ataques satânicos. O diabo não quer saber se tu é obreiro, se tu é pastor, se tu é bispo. Se tu não tiver a armadura de Deus, se não for nascido de Deus, ele vai te usar. Entendeu? E não parou por isso, porque até hoje eu faço bem para as pessoas e sou atacado. Pessoas que saíram da cadeira de roda hoje me chamam de mentiroso. Pessoas que chegaram na miséria aqui desempregado, passam por mim, dão uma cuspida e viram a cara. Pessoas que saem me caluniando pelas costas. Tudo isso são os ataques satânicos. E por que eu tenho resistido? Porque eu estou armado com a armadura de Deus. Eu vigio na minha atitude. Porque eu sei que está escrito que aquele que pensa que está de pé, cuida para não cair. Eu não sou super-homem, mas eu vigio nas minhas atitudes. Quando esses ataques vêm dessas pessoas que, infelizmente, tiveram resultado excelente na igreja e saem batendo com a língua nos dentes, falando mal pelas costas, são os ataques satânicos. Se eu não entender isso e não me armar com a armadura de Deus, que é o Espírito Santo, o diabo me mata. Por isso que esse pastor morreu. E o bispo lá que levantou ele vai prestar conta com Deus. Porque o bispo não teve discernimento espiritual para enxergar que o rapaz não tinha chamado. Ele não tinha chamado. Esse rapaz, infelizmente, é triste dizer isso, eu não estou falando mal nem nada, mas ele nunca foi chamado por Deus. Nunca foi nascido de Deus. Porque Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ter o meu espírito. Aqui confirma aqui em João 3, quando Nicodemos diz. Nicodemos era incrédulo, mas enxergou a unção em Jesus. Hoje, se um pastor, para fazer a obra, ele não tiver a unção de Deus, infelizmente, meu amigo, minha amiga, o diabo mata. Porque está escrito que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele usa quem ele quiser. Ele usa pastor, bispo, obreiro. Ele não respeita título. Esse pastor que se matou, que se atirou lá de cima, lá das antenas lá, ele não tinha nascido de novo. Ele foi levantado na carne. Talvez é porque a igreja cresce demais
e eles têm que botar alguém para manter a porta aberta, eles botam a pessoa, às vezes, na carne. E é muito triste, meu amigo, quando acontece isso. Porque até esse bispo aí que levantou esse pastor vai ter que pagar pela alma desse homem, que é uma alma querida, amada. Talvez até a liderança da igreja se expressou mal, dizendo eu conheço que ele morre, também corre o risco de prestar conta o Deus, porque a Bíblia diz que é o segundo maior mandamento: amai o teu próximo. Porque está escrito também em Mateus 12 que nós vamos ser justificados pelas palavras. Cuidado, que às vezes você fala sem pensar, como diz aqui no livro de Mateus 12, que ele diz, porque pelas tuas palavras será justificado, pelas tuas palavras será condenado. Isso no dia do juízo, né? No dia do juízo, esse líder aí vai ter que prestar conta por essa alma que se perdeu. Amém, querido? Se você gostou dessa live, se inscreva no meu canal, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. E vamos orar por essa família que deve estar sofrendo por dentro pela perda dessa alma. Porque é uma alma muito querida que se foi, tá? E isso deixa nós que estamos fazendo a obra cada vez mais com as barbas de molho e vigiar. Por isso que também lá em Ezequiel diz que o pastor, que é o atalaia, tem uma responsabilidade muito grande com as almas. Nós temos que vigiar, que até uma alma que se perde, que se mata, se não for bem cuidada, também vai ter que prestar conta com Deus. Fique todos na presença de Deus, em nome de Jesus.